A gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, 7 de junho de 2024, estamos dando início à sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia, doutora Maria Anselmo, doutor Rodolfo, bom dia, doutor Vinícius também, e um agradecimento especial pela substituição aqui para estar nos ajudando em razão da ausência da doutora Luciana. Registro que a doutora Luzia consta como substituta do doutor Henrique. No entanto, ela teve um problema com o certificado digital, então ela não pôde acessar a sessão, tá? Tendo em vista a quantidade de pessoas suficientes para prosseguir o julgamento, dando início à sessão, eu vou pedir para que todas acessem o processo da Aperam Inox Tubos do Brasil, limitada, a IM 4037000. A doutora Ingrid está presente para fazer sustentação oral. Bom dia. Bom dia, doutora Ingrid. Tranquilo. Deixa eu só comentar, doutora Ingrid. Esse é um recurso de ofício, é de minha relatoria. Eu estou convertendo o julgamento em diligência. A senhora gostaria de fazer a sustentação oral agora ou no retorno da diligência, doutora? Então, excelência, já foi realizada a sustentação oral previamente pelo meu colega, o doutor Pedro Anselmo, e se for possível, né, fazer nova sustentação oral, prefiro que seja realizado no retorno da diligência. Não, tranquilo, porque aqui também é um retorno de diligência da 10ª Câmara Julgadora, né? Então, sim, de fato. Então, por isso que trocou a... Sim. Porque findou o mandato e extinguiu a Câmara. Aí eu ia possibilitar nova sustentação oral se eu tivesse trazido o voto de mérito. Tá? Mas mesmo assim, no retorno, e eu vou explicar a razão da minha diligência, no retorno eu abro para sustentação oral sem problema algum, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá. Então, agradeço. Tá? Deixa eu só passar a leitura do voto, e aí eu já explico a razão da sustentação oral, tá? Só está em discussão o item 1, tá? O item 1 do auto de infração, que deixou de pagar ICMS no montante de R$ 201.709,56, devido sobre a saída de mercadorias para a industrialização em estabelecimentos de terceiros, sem que houvesse o retorno ao estabelecimento remitente no prazo legal e sem que houvesse pedido de prorrogação de prazo. Essa é a acusação. A 10ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência e, no retorno, decidiu anular a decisão de primeira instância, tá? O julgador tributário manteve parcialmente as acusações. Então, vamos lá, vai direto ao voto, a partir do item 8. Vou passar a leitura. Como relatado, o julgamento está restrito ao subitem 1.1 do item 1. No subitem 1.1, consta a acusação de deixar de pagar ICMS, devido sobre as saídas de mercadorias para industrialização e estabelecimento de terceiros, sem que houvesse o retorno ao estabelecimento do remetente no prazo legal e sem que houvesse o pedido de prorrogação de prazo. O demonstrativo de folha 7 a 14 informa que se exige ICMS no valor de R$ 189.027,72, referente à constatação de diferença de estoque no ano de 2011. O resumo de folhas 14 informa que o estoque inicial no ano de 2011 era zero, e o estoque final de R$ 69.198,01. E a diferença entre entradas e saídas no ano do CIOF-OP 5901, remessa para industrialização por encomenda, e 1902, retorno de mercadorias emitidas para industrialização por encomenda, e 1903, entrada de mercadoria emitida para industrialização e não aplicada ao referido processo. Foi de R$ 1.050.153,82. Sobre a diferença, aplicou-se a alíquota de 18%, que culminou na exigência do ICMS no valor de R$ 189.027,72. A primeira instância reduziu o valor da exigência de R$ 189.027,72 para o valor de R$ 5.353,43, conforme demonstrativo de folha 703. A autuada argumenta que a diferença encontrada no levantamento fiscal tem origem no fato de que o retorno ocorreu em CIOF-OP diverso, retorno de conserto. O argumento foi acolhido pela primeira instância.
e que, pese a existência de inúmeras diligências, considerando a existência de duas decisões anuladas, uma de primeira instância e outra de segunda instância, propõe nova conversão de julgamento em diligência. Isto porque a Igreja Câmara Superior, ao anular a decisão proferida em sede ordinária, cita questões ventiladas pelo FR e DRF que colocaria em dúvida a tese defendida pela autuada. Transcrevo. Diz a Câmara Superior. Entretanto, como informa a DRF, diversos argumentos expedidos, ora pela DRF, ora pelo próprio fiscal autuante, sequer foram tangenciados pelo voto condutor do acordo recorrido. Vou aos autos e vejo que foram alegados os seguintes argumentos de relevo: argumentos do AFR, folhas 233, 234 e 235, e argumentos da DRF, folhas 243, 237 a 243. A. Se o contribuinte considera que os valores do CFOP 19, 16, retorno de conserto, para justificar as diferenças entre remessas e retorno de industrialização, indague-se por que também não considerou os valores registrados no CFOP 5915, remessa para conserto, bem como as diferenças entre os valores do CFOP 5915, remessa para conserto, e CFOP 1916, retorno de conserto. O contribuinte alega que, para o exercício de 2011, teria registrado o retorno de industrialização como retorno de conserto, no valor de R$ 878.358,91, mas a diferença entre o CFOP 5915 e o CFOP 1916, no exercício de 2011, foi de R$ 148.258,05, o que indica que apenas R$ 148.258,05 de mercadorias retornaram a mais de conserto do que foram enviados para reparo, sendo que, se houvesse o equívoco mencionado do contribuinte, tal erro estaria limitado a este valor, que teria retornado a mais do que o valor que teria sido enviado. A nota fiscal 27, emitida por Marco, cita a nota fiscal de retorno das notas fiscais de retorno 7020 e 7029. Não faz qualquer menção de que é a nota de devolução das notas fiscais 7020 e 7029. A empresa Marco não realiza atividades industriais, sendo que, além da nota fiscal 27 anteriormente mencionada, a nota fiscal 33 é também citada como retorno, associada à nota fiscal 7788 de remessa para a Macro. Também não é estabelecimento industrial a Inox Plasma, comércio de metais limitada. F. As notas fiscais de retorno de industrialização, em sua maioria, não apresentam qualquer informação no quadro dados do produto acerca do seu OFPs 5124 e 6124, que demonstram que a operação industrial foi realizada e a mão de obra aplicada. Como se percebe, tais argumentos são suficientemente relevantes para botar em xeque os fundamentos adotados como razão de decidir do acordo recorrido. A despeito disso, o acordo é realmente omisso nesses pontos. Cumpre ressaltar que não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem determinando quem está com a razão. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Assim, considerando a posição da Câmara Superior exarada no trecho do acordo acima transcrito, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para a demonstração efetiva da realização do retorno das mercadorias remetidas para industrialização por encomenda. Com efeito, deve a recorrente elaborar demonstrativo, planilha, em que relacione a operação triangular. A planilha deve conter coluna com os dados da nota fiscal de remessa, coluna com os dados da nota fiscal de retorno, coluna com os dados da nota fiscal que contém o valor cobrado pela execução da industrialização por encomenda, coluna que indique o número das folhas dos autos em que se encontra cada documento juntado. Atente-se que a apresentação da prova de forma organizada é ônus da parte que alega. Nesse sentido, foi decidido no processo DRT 270 de 1999, de relatoria do ilustre juiz Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Transcrevo. E concluo meu voto. Assim, converto o julgamento em diligência para que a autuada, no prazo de 60 dias a contar da publicação dessa decisão, elabore junto aos autos planilha que demonstre a triangulação da operação de remessa para industrialização, nos modos determinados no parágrafo 16 deste voto, bem como os argumentos que materializem a operação triangular de remessa para industrialização, após ao AFR e DRF para manifestação. O que acontece
nesse processo aqui. É um processo que envolve levantamento fiscal, tá? Operação triangular de remessa para industrialização, que não houve comprovação no prazo legal, tá? A contribuinte, ela trouxe a tese de que esse retorno ele foi classificado de forma errada, como retorno de reparação para conserto, tá? A tese foi acolhida pela decisão de primeira instância. Ah, só que na decisão da Câmara Superior, ela foi anulada. Essa decisão foi anulada. A decisão de sede ordinária, que também conclui no mesmo sentido, foi anulada. Nesse caso aqui, eu estou entendendo que para a gente ter mais certeza e convicção de que realmente essas mercadorias retornaram no prazo legal e que houve somente um erro de COFOP, eu quero a demonstração da triangulação da operação. Tá? Eu quero que a contribuinte venha. Por quê? Porque uma das teses também defendidas pela representação fiscal é que essas duas empresas, a Inoxplast e a Maco, elas não são empresas que fazem operação de industrialização. Tá? Por isso que eu quero, no caso da industrialização, o retorno ela precisa de todas as notas, né? Inclusive a nota da prestação de serviço. Então, eu quero que se junte nos autos e que demonstre que houve apenas um erro no COFOP, tá? Tem a questão também que a representação fiscal, que o fiscal ele traz, que ele fala o seguinte, olha, se existe de fato se houve de fato um problema de COFOP errado, que seria o reparo, então essa diferença deveria ser limitada a 189 mil, salvo o melhor juízo, que essa é a diferença no COFOP que consta, se fosse um levantamento fiscal no COFOP de envio para conserto e reparo, né? Então, assim, a gente precisa dar uma olhada nessa questão também, né, doutora? Tá bom? Aí, retornando, eu julgo o mérito. Pois não, doutor Rodolfo. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia a todos os demais membros da Câmara. Doutor Silvio, apenas uma sugestão. Como foi estipulado o prazo de 60 dias para a autuada, né, para a recorrente, proceder às providências exigidas na diligência, o que tem acontecido normalmente é que, às vezes, as diligências são destinadas ao mesmo tempo para contribuinte e para o núcleo de fiscalização. E o AFR, ao receber a notificação da diligência, fala: não temos nenhuma providência a ser tomada no presente momento, e devolve a diligência. E isso acaba abrindo prazo para representação fiscal, que é de 30 dias. E geralmente isso acontece no início do prazo para contribuinte. E como é de 60 dias, o prazo para representação fiscal ele esgota antes do prazo da contribuinte. Então, eu não sei se vai ser efetivo ou não, mas uma sugestão no último parágrafo de colocar após exaurido o prazo previsto para as providências da recorrente, a OFR e DRF para manifestação, ou aguardar que seja exaurido o prazo previsto, só para evitar que haja perda de tempo sem manifestação do OFR. Eu não sei como é que funciona o fluxo na diligência, tá? Mas na decisão, eu coloco que a diligência é destinada a contribuinte, né? No dispositivo, está lá, assim converte o julgamento para que a autuada, no prazo de 60 dias a contar dessa decisão, elabore e junte aos autos planilha, né? Aí, no final, eu coloco após ao AFR e DRF para manifestação, né? Então, assim, eu entendo que, primeiro, a contribuinte junta o processo, junta os dados, e após vai para o fiscal, deveria ir para o fiscal e para a DRF, né? Na prática, acaba indo ao mesmo tempo. Que, na verdade, esse é o problema, né? Porque o sistema, quando ele foi criado, para que as diligências fossem destinadas sempre ao fisco. Por quê? Porque a lei fala que a contribuinte ela tem que trazer
aprova juntamente com a defesa. Entendeu? Esse é o problema do fluxo, né? Mas aí, se acontecer isso daí, e é o que acontece às vezes, né? É o que seja nova diligência para o fisco e nova diligência para a DRF, né? Mas mesmo que eu escrever isso daí, talvez vai incorrer nesse erro mesmo, por causa do fluxo do sistema, porque o sistema não lê o conteúdo, Uhum. ele cai no fluxo normal, entendeu? Por isso Perfeito. que esse é um problema. Era Esse é só um uma problema que sugestão acaba para, acontecendo. às vezes, o fiscal segurasse o processo lá até encerrar o prazo, né? Mas tudo bem, se acontecer, a gente faz observação e aí Não, se acontecer, promove a às nova vezes até a diligência. própria DRF ela acaba fazendo uma diligência para o fisco se manifestar, né? Eu já vi também casos em que a própria DRF faz, né? É que eu dei um prazo maior de 60 dias, porque acho que a quantidade de material vai dar um trabalho para contribuinte, né? Então, acho que é um prazo mais elástico, tá? Acho, alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou encerrar os debates aqui e passar o julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Doutora, decisão unânime, tá? Julgamento encerrado. Aí ele vai para a diligência, prazo de 60 dias, e depois no retorno eu abro para sustentação oral. Perfeito. Muito obrigada. Desejo um bom dia e uma ótima sessão a todos. Obrigado, tenha um ótimo dia. Obrigada. Só voltar. Dando sequência, vou para o último processo da pauta, Volkswagen do Brasil, a IM 448-650. A doutora Estela está presente para fazer sustentação oral. Processo de minha relatoria. Vou passar a leitura do doutora Estela. Vou passar a leitura do relatório. E já abro para sustentação oral. O AIM de folha azul 103 contém duas acusações de deixar de pagar ICMS. Item 1, deixou de pagar ICMS por emissão de notas fiscais modelo 55, relacionado ao demonstrativo 1 do anexo 1, referente a operações tributadas com erro na aplicação de alíquota. Item 2, deixou de pagar ICMS por emissão de notas fiscais relacionadas no demonstrativo 1 do anexo 2, referente a operações tributadas com erro na aplicação de alíquota. A contribuinte apresentou defesa, o AFR se manifestou sobre os termos da defesa, a julgadora tributária decidiu manter parcialmente o AIM, cancelou o item 1, limitou os juros à taxa Selic e manteve integralmente o item 2. A DRF, após promover diligência, manifestou-se em parecer de recurso de ofício pelo restabelecimento da acusação do item 1. A contribuinte recurso ordinário requer o cancelamento do item 1 e contra razões de recurso de ofício. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra à doutora Estela. Fique à vontade, doutora. Bom dia. Bom dia, doutores. Bom dia, senhores julgadores. Bom, esse caso ele é bem simples. Eu vou ser bem sucinta. A autuação o item que foi mantido, são operações de remessa de veículos para serem utilizados em testes. Mas acontece que, nesse caso, não há incidência do imposto pela natureza da operação, porque são remessas que foram entre estabelecimentos da própria contribuinte. Como se verifica nas notas fiscais que são constantes no próprio auto de infração, e também que as trazidas nos autos pela recorrente,
os veículos que eles foram utilizados para testes e eles retornaram para o estabelecimento de origem da contribuinte. Um eventual equívoco que a recorrente cometeu, exclusivamente em relação ao destaque do imposto nas notas fiscais, isso por si só não autoriza o fisco a desqualificar a natureza das operações e aplicando ainda uma alíquota ainda mais alta de 18%. Além disso, conforme já foi dito pela própria recorrente nos autos, a fiscalização paulista, no curso do procedimento fiscal, o débito gerado em razão do destaque do ICMS pela alíquota de 12%, ele acaba sendo anulado de qualquer forma pelo retorno desses mesmos veículos após a apropriação do respectivo crédito. Então, o que foi pago de forma indevida pela recorrente, ele tem o seu efeito anulado pelo crédito tomado, resultando numa conta de zero, né, que dá zero nessas operações. Esse procedimento, ele também não gera nenhum tipo de prejuízo para o fisco, e o fato é que essas remessas, elas estavam contempladas pela não incidência do ICMS, tendo a recorrente atendido todas as condições regulamentares para o usufruto dessa desoneração, né, do imposto. E então eu quero frisar aqui que, conforme se verifica nessas notas fiscais, a remessa de teste que foi feita pela recorrente, elas foram entre filiais, e isso já foi manifestado o entendimento pacífico lá no STF, na DC 49, de que o ICMS ele não incide nesse tipo de remessa, porque não há alteração de titularidade, não há intenção de mercancia, não tem cunho econômico esse tipo de operação. Então, resta claro que esse item que foi mantido pela decisão de primeira instância, ele não merece prosperar, razão pela qual ele deve ser cancelado também. Então, ante o exposto, a recorrente ela requer que seja dado provimento ao recurso ordinário e negado o provimento ao recurso de ofício da representação fiscal, de maneira que o auto de infração seja integralmente cancelado. Essas são as razões, e agradeço. Obrigado, doutora Estela, pela brevidade e objetividade da sustentação oral. O meu voto já estava disponível, eu vou passar a leitura dele. A partir do item 7, tá? O AIM contém duas acusações de deixar de pagar ICMS referente a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. No item 1 e no item 2, o fisco exige diferença de ICMS nas operações, pois a contribuinte emitiu as notas fiscais com destaque de ICMS a alíquota de 12%, quando as alíquotas corretas nas operações seriam de 18%. O item 1 contempla operações e saídas internas de remessa para demonstração, e o item 2 contempla operações e saídas internas para mercadorias para testes. A primeira instância limitou os juros de mora à taxa Selic e cancelou integralmente o item 1, bem como manteve integralmente o item 2. Recurso de ofício. Com relação à limitação dos juros, a taxa Selic, verifica que o fundamento da decisão tem como base a súmula 10 de 2017, deste TIT, na sua versão revisada. O artigo 52 da Lei 3457 dispõe expressamente que a súmula, abre aspas, terá caráter vinculante a partir de sua publicação, no âmbito dos órgãos de julgamento, das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Imposto e Taxa, fecha aspas. Assim, a decisão recorrida deste ponto deve ser mantida. Com relação ao item 1, a exigência de ICMS tem origem na constatação de que a autuada promoveu saída com erro na aplicação da alíquota. Segundo o fisco, nas operações de saída, a alíquota deveria ser 18% e não a adotada pela autuada, de 12%. O termo circunstanciado, de folhas 8 a 12, informa que a autuada deu saída de mercadorias classificadas dos NCMs 8703-2100, 8703-2810, 8703-2310, 8704-2190 e 8704-3190, e que a alíquota de 12% não poderia ser adotada conforme determinam os incisos 10 e 11 do artigo 54 do RICS. A autuada, após notificada para esclarecimentos, informou que trata-se de remessas para demonstração, que as remessas retornaram para 60 dias e que o ICMS foi destacado indevidamente.
A julgadora tributária entendeu que a acusação deveria ser cancelada, pois as operações são suspensas nos termos do artigo 319 do RICMES, e houve erro do destaque do ICMS das operações. A DRF, no parecer de recurso de ofício, opina pelo restabelecimento da acusação, tendo em vista a existência de destaque do ICMS nas operações. Vejamos, transcrevo parte da manifestação da DRF e continuo. Restabeleço a acusação. Não há como acolher a tese de destaque indevido do imposto, pois a consultoria tributária já manifestou o entendimento da possibilidade de renúncia da suspensão do imposto, conforme mencionado pelo AFR, as folhas 3.276. Portanto, a alíquota de 18% deveria incidir nas operações, no termo da legislação, inciso 10 e 11 do artigo 54 do RICMES, e não a alíquota adotada pela autuada de 12%. Ademais, observo que as remessas ocorreram entre estabelecimentos de mesma titularidade. Nesse sentido, não se aplicam as disposições do artigo 319 do RICMES, tendo em vista que nas remessas em demonstração deve-se ter como destinatário certo possível adquirente, não se aplicando à filial da mesma empresa. É o que dispõe a resposta à consulta tributária 24.733 de 2021. Transcrevo a ementa da resposta à consulta e continuo no meu voto. Nesse contexto, entendo que a tese defensiva acolhida pela primeira instância não deve prevalecer, pois a legislação permite a renúncia à suspensão e não é o caso de demonstração. De tal sorte, a acusação está correta, tendo em vista que as notas fiscais foram emitidas com erro na aplicação da alíquota, como consta no relato infracional. Destaque com esse do recurso de ofício e dou-lhe parcial provimento para restabelecer a acusação do item 1 e manter a limitação dos juros de mora taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 deste título. Recurso ordinário. O recurso ordinário tem como objeto o item 2, que foi mantido integralmente pela primeira instância. A acusação do item 2 se refere à falta de recolhimento de ICMS entre a alíquota de 18% e 12% adotado das saídas. O termo circunstanciado informa que as operações são de remessas para testes, sendo assim, a autuada deveria tributar a operação com a alíquota de 18% e não de 12%. No recurso ordinário, alega-se que a operação é suspensa, nos termos do artigo 319 do RICMES. Sem razão, trata-se de artigo de saídas para testes, e o artigo 319 não contempla a situação, mas tão somente remessa para demonstração. Portanto, a demonstração da existência de operação em que o retorno dos veículos ocorreu no prazo de 60 dias não tem relevância, pois a legislação, artigo 319, não se aplica ao caso, remessa para testes. Além disso, trata-se de remessas para estabelecimento de mesma titularidade. Portanto, não se aplica a regra do artigo 339, como mencionado anteriormente. A alegação de que, abre aspas, o fisco não só ignorou a regra de suspensão, como afirmou que a alíquota que deveria ser aplicada seria maior, fecha aspas, não procede, pois a legislação não dispõe que as operações de remessa para testes são suspensas. A tese de não incidência do ICMS nas transferências não aproveita a contribuinte. A contribuinte nas remessas para testes utilizou base de cálculos inferiores. Assim, não há como aplicar o quanto decidido na DC 49, pois a própria autuada fez incidir o imposto da operação. Portanto, não pode se utilizar da tese da não incidência do imposto, vez que ela própria adotou postura contrária à tese recursal de não incidência do imposto na operação. Ainda, a ata de julgamento de mérito da DC 49 foi publicada em 29 de 4 de 2021 e o AIM foi lavrado em 7 de 6 de 2022. Portanto, a decisão da DC 49 não aproveita a recorrente, tendo em vista que ainda existia processo administrativo, conforme explicado pelo ilustre juiz Henrique Fernando de Mello, em situação análoga no julgamento do AIM 451.657, dígito 6, perante esta colei da 7ª Câmara Julgadora. Transcrevo parte do voto do doutor Henrique, e continuo. Destaque, afasta as razões do recurso ordinário e mantém integralmente o item 2. Antes posto, considerando as provas dos autos, com esse do recurso de ofício, e no mérito dou-lhe parcial provimento, para restabelecer o item 1 e manter a limitação dos juros
a taxa Selic e conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Em relação à incidência do ICMS transferência, na terça-feira eu tive na Câmara Superior, tá? Eles não estão julgando ainda, provavelmente vão fazer uma sessão temática, tá? E qual que é a postura que eu estou adotando aqui, né? Que a Câmara tem adotado, tá? O Supremo, ao julgar a DC 49, ele foi lá e que ele fez? Ele modulou os efeitos. A partir de janeiro de 2024, não incide ICMS nas operações, tá? De transferência. Só que, quando ele, de forma transversa, ao modular os efeitos, ele faz com que, nas operações anteriores a janeiro de 2024, faz incidir o imposto. Mas, ao modular os efeitos, ele colocou que as transferências não incidiria a ICMS nas operações de transferência entre mesma titularidade, desde que houvesse processo de discussão na esfera administrativa e judicial. Entendeu? A partir da publicação da ata de julgamento da ADC. Nesse caso aqui, o processo administrativo ocorreu com a lavratura a lavratura do auto de infração, que ocorreu após a publicação da ata, razão pela qual eu estou mantendo a exigência do imposto, tá? E já adianto também que a Câmara Superior ela vai pôr uma decisão final a respeito da matéria, tá? Ela converteu os julgamentos em diligência para a Procuradoria se manifestar, e após isso daí, provavelmente ela deve fazer uma sessão temática sobre o assunto, tá? Então, assim, para a doutora Estela, qualquer que seja a decisão, vai caber recurso ainda sobre essa decisão, tá? E quanto ao restabelecimento do item 1, o que acontece? Você não pode enviar carro para demonstração. A demonstração, a legislação fala que ela é para um possível adquirente. E, nesse caso, você está transferindo para sua filial e ela está retornando. Então, você não tem um possível comprador. Entendeu? Por isso que a legislação fala, olha, a consultoria tributária ela fala, olha, operação de demonstração, você vai lá e fala, olha, você vai levar o carro e vai levar o carro e vai poder usar o carro. Se você gostar do carro, você fica com o carro. Se você não gostar, você devolve o carro. Então, por isso que ela fala, é um possível comprador. E ela não aceita, a legislação não aceita para uma filial, porque uma filial não é uma possível compradora, entendeu? Por isso que eu acabei restabelecendo o item 1, tá? São essas as considerações, fico à disposição aqui para os demais juízes. A doutora também, se tiver alguma questão de fato, também alguém quiser algum esclarecimento, ela também aqui, ela poderá se manifestar a respeito do assunto. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates, então, e passar o julgamento. Em votação. Doutora Ingrid, desculpa, doutora Ingrid, doutora Estela, decisão foi unânime, tá, no sentido do meu voto. Eu vou acompanhar a questão da transferência, porque eu tenho um voto também da própria contribuinte da Volkswagen, que eu pautei na superior, e eu não conhecia o recurso especial, não sei se foi a senhora que fez a sustentação oral na época, né?
Mas envolve a mesma questão, tá? Ela era uma transferência, ela foi lá e destacou o ICMS de 12%, e o fisco exigia a diferença, tá? E mesmo naquele caso, e foi no biênio passado, prevaleceu o voto de preferência do Dr. Coraza, que foi pela diligência, tá? Para guardar o desfecho. Então, só que naquele caso, eu não me lembro se já vigia os termos se ele foi lavrado antes da ata, né? Se ele foi lavrado antes da ata de julgamento. Então, assim, pela minha posição atual, tá? Eu não sei se eu iria cancelar pelo fato de ser transferência ou pelo fato também de que tem um problema, né? Que a conduta da própria contribuinte vai contra aquilo que ela quer, né? Porque a tese defensiva é de que não incide ICMS na operação, só que ela destacou o ICMS da operação, né? Tem essa particularidade do caso, né? Assim, talvez um juiz, assim, ele vai lá, olha e fala, olha, mas está exigindo o ICMS da transferência. Mas no fato é que ela abriu mão do ICMS da transferência quando ela foi lá e destacou parte do imposto, né? Se ela tivesse destacado a 18%, ela nem seria autuada, né? Por quê? Porque ela destacou a 18, voltou a 18, tudo, né? Então, não teria problema nenhum, mas essa é a questão, é o pano de fundo que, às vezes, a empresa fica meio chateada, né? Mas esse é o tipo do caso em que, se ela paga o auto de infração, ela tem direito a promover o crédito, né? Mas fica aí, a discussão ainda vai rolar ainda, tá bom? Mas obrigado, se quiser continuar, fica à vontade, se quiser retirar também, fica à vontade. Obrigado, doutores. Não é. Dando sequência, vou passar o processo da doutora Maria Anselmo, a M4-148-349, Taikishissa, do Brasil, Limitada. Doutora Maria Anselmo já disponibilizou o voto. Fica à vontade, doutora. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham. Doutor Silvio, tem sustentação oral? O patrono está presente? Esse caso aqui, doutor Alex, vai acompanhar, doutor Alex? Vou acompanhar, por favor. Eu não consegui fazer o pedido a tempo de sustentação, então eu pedi para eles acompanhar o julgamento. Não, assim, peraí. O senhor tem procuração nos autos, doutor? Acredito que não foi juntada também a tempo, porque eu só tive ciência da intimação ontem, então eu não consegui ainda fazer nada nesse sentido. Por isso só pedi mesmo para poder acompanhar assistindo. Tá jóia. Então, fica à vontade, doutora Maria Anselmo. Ok, obrigada, presidente. Eu vou passar a leitura. É uma única infração por deixar de pagar ICMS no período de 1 de 2020 a abril de 2021, conforme as notas relacionadas no demonstrativo 1, por emissão de notas fiscais de vendas de mercadorias, de notas fiscais de prestação de serviço em operações sujeitas somente ao ICMS, ou seja, não foram incluídas na base de cálculo os valores correspondentes aos serviços. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou defesa tempestiva e documentos alegando em síntese que os serviços prestados não se submetem à incidência de ICMS, mas sim de ISS. Alega que o auditor fiscal tributário do município de Itupeva, São Paulo, denunciou a impugnante, porém não desqualificou as notas fiscais eletrônicas, onde recebeu os recolhimentos de ISS, de forma a configurar o mecanismo ilícito de bitributação. Por fim, afirma reconhecer a infração com relação às notas fiscais 5 e 10. Houve manifestação fiscal as folhas 1931 a 1933. As folhas 1934 e 1943, o ilustre julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: pelas fundamentações acima expostas e com tudo o que consta nos autos, julga-se procedente o AIN, por infringência ao disposto no artigo 37, parágrafo 1º, item 5,
e demais. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos e encontrados no recurso, posto isso, foi deferido o processamento. Então, tendo em vista o acompanhamento do patrono, eu passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada contra a decisão de primeiro instante que julgou procedente o AIM. Em seu recurso ordinário, a recorrente reitera alegações de que a denúncia ao ente estadual se originou somente por falta de motivação para uma autuação na esfera municipal. Porém, ao realizar a denúncia, a Prefeitura de Itupeva não teria considerado o ISS como indevido e não teria devolvido seu valor, ocorrendo assim a bitributação, pois a recorrente estaria pagando ISS sobre os documentos fiscais e sendo exigido ICMS sobre os mesmos. Ainda a recorrente reitera a alegação de que houve um catadão, abre e fecha aspas, de todos os produtos que utilizou em suas prestações de serviços que tiveram as notas fiscais desqualificadas, para concluir que as notas fiscais de mercadorias relacionadas no demonstrativo 2, ligadas aos mesmos pedidos das notas fiscais de serviços, demonstrariam o fornecimento de mercadorias de forma totalmente presumida. Entendo que a razão não cabe à recorrência. Vejo que a questão principal neste caso, assim como foi levantado pelo julgador de primeira instância, é o local da prestação do serviço, pois, de acordo com as provas constantes nos autos, ficou devidamente comprovado que o objeto contratual comercial da recorrente com as empresas era unicamente de fornecimento de mercadorias com a montagem e instalação com a entrega final do sistema de cabine de pintura a ser montada no estabelecimento das empresas clientes da recorrente. Face a essa classificação, os serviços efetuados pela recorrente está totalmente incorreta, uma vez que são fatos geradores de ICMS e uma vez que trata-se de venda de equipamentos, onde a recorrente assumiu a obrigação de sua instalação e montagem, devendo o valor do serviço compor a base de cálculo do imposto estadual, conforme previsto no artigo 2º, inciso 3, a linha A, combinada com o artigo 37, inciso 3º, a linha A, e parágrafo 1º, item 5 do RICMES 2000, e que abaixo, então, eu transcrevo. Com relação às notas fiscais, com relação às notas fiscais de folha 41, a recorrente alega que o julgador ratificou o erro cometido pela fiscalização ao desqualificar a nota fiscal usando o catadão de todos os produtos que utilizou em suas prestações de serviço e que fez prova de que não foram entregues cabines de pintura, sendo esta uma descrição muito genérica dos serviços efetivamente prestados. Verifico que não cabe razão à recorrente, pois assim como levantado pelo julgador de primeira instância, aí eu abro aspas. Se houve serviços de reparo, não havia dados suficientes para mensurar a parcela correspondente a essa tarefa, onde prevalece o imposto estadual incidente na emissão das notas fiscais de fornecimento da cabine de pintura. Fecho aspas. Ainda levo em consideração que, no caso em questão, houve a emissão da nota fiscal de venda de partes e peças de sistema de cabine de pintura para o serviço em questão, conforme folhas 42 e 41. E de acordo com o disposto no próprio artigo 2º, inciso 3º do RICMES 2000, no caso de reparo de bem pertencente ao usuário final, ocorre incidência de imposto estadual sobre o fornecimento de peças e partes aplicadas. Destarte, diante dessa leitura, está correta a autuação. Ainda em suas razões recursais, a recorrente alega bitributação, caso mantida a autuação, uma vez que o ISS foi integralmente recolhido sobre as notas fiscais sem desqualificá-las.
Ocorre que, assim como decidido pelo julgador de primeira instância, não há que se falar em bitributação. As infrações estaram devidamente comprovadas, onde as operações ocorridas se trata de fatos geradores de ICMS, onde cabia a recorrente, na época, ter emitido as notas fiscais de saídas de mercadorias com destaque e pagamento do ICMS, porém não o fez. Assim, se há valores a serem restituídos a título de ISS, caberá à própria recorrente requerê-los diretamente ao ente municipal. Por fim, com relação às notas fiscais 5 e 10, a recorrente afirma que, ao contrário do que decidiu o julgador de primeira instância, ela teria concordado somente com a desqualificação das notas fiscais 5 e 10. Teria contestado a desqualificação de todas as demais notas fiscais, que roga a observância do princípio da busca da verdade real e moralidade administrativa, fato estes omitidos pelo julgador. Após análise, vejo que nenhuma razão cabe à recorrente. O princípio da verdade real estabelece que o julgador tem o poder-dever de decidir com base nos fatos, tais como se apresentam na realidade. Porém, não deve se satisfazer com a versão oferecida pelos interessados, ou seja, nem sempre a decisão e o resultado do processo serão satisfatórios para ambas as partes. Mas, se referida decisão estiver baseada nas provas, nos fatos e no direito, estará assim revestida de total validade. Ao contrário do que alega a recorrente, não vejo qualquer conduta considerada inconcebível por parte do julgador de primeira instância, ou qualquer omissão, uma vez que a decisão foi proferida com base nas razões de defesa apresentadas pela própria recorrente, que assim transcreve. Então, desta forma, a impugnante não deveria ter emitido as notas fiscais sob o Código 1406, haja vista que os materiais, de fato, não foram fornecidos exclusivamente pelo contratante. Assim sendo, concorda com a desqualificação das notas fiscais 5 e 10, respectivamente, relacionadas aos serviços prestados nos projetos tais. Foi com base de tal fato que as notas fiscais em todo o conjunto probatório que o julgador então proferiu a sua decisão, em respeito aos princípios da verdade real e da moralidade. Assim, mantém inalterada a decisão de primeira instância. Por fim, para que seja superada a questão da observância dos princípios da verdade material e da moralidade, sobre a alegação de que houve por parte da recorrente a contestação da desqualificação de todas as notas fiscais, como o julgador tem o poder-dever de decidir com base nos fatos, tais como se apresentam na realidade, conforme o conjunto probatório constante dos autos e detalhadamente analisado por esta julgadora, e pelas razões acima expostas, entendo que todas as notas fiscais desqualificadas, uma vez que foram emitidas incorretamente, todas são fatos geradores de ICMS de venda de equipamento, onde a recorrente assumiu a obrigação de sua instalação e montagem, devendo tal valor compor também a base de cálculo do imposto estadual, conforme previsto na base legal. Portanto, não há dúvidas quanto ao acerto da decisão de primeiro grau, onde a infração restou devidamente comprovada, mantendo na íntegra a decisão proferida. Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Taxista do Brasil Limitada e lhe nego provimento. É como voto, presidente, coloco a apreciação. Obrigado, doutora Maria Anselmo. Eu já tinha revisado o voto, né? A doutora já tinha mandado o voto, eu já tinha lido, eu tinha tido contato com o processo. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Vinícius? Vou encerrar os debates, então, e passar a votação. Verificando o quórum. Em votação.
Doutor Alex, decisão unânime nos termos do voto da doutora relatora, doutora Maria Anselmo. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Passar o último processo da pauta, a IM 4.148.604, MI-FIRE, Materiais de Incêndio e Engenharia Limitada. Processo é de minha relatoria, já tinha deixado o voto disponível, vou passar, em vista da inexistência de sustentação oral, vou passar a leitura do voto a partir do item 5, passando a leitura do relatório. O IM contém 2 acusações de deixar de pagar ICMS e uma de crédito devido. No item 1, a acusação de falta de pagamento foi lavrado, abre aspas, em razão de ter sido indicada operação de exportação, mas na realidade a mercadoria foi entregue em depósito alfandegado certificado. No item 2, a falta de pagamento se refere à operação de importações realizadas no regime de drawback, mas não comprovou que as mercadorias importadas foram utilizadas no processo de fabricação de produtos exportados. No item 3, a acusação de crédito devido decorre da escrituração do documento fiscal relativamente à tomada de serviço de fornecimento de energia elétrica e que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. A primeira instância manteve parcialmente o item 3, pois excluiu a nota fiscal 1096 da acusação, integralmente os itens 1 e 2. No recurso ordinário, alega-se nulidade da decisão recorrida, por ser contraditória. Segundo a recorrente, abre aspas, o agente fiscal reconheceu como correto o creditamento do ICMS da energia elétrica, retirando do AIM tal penalidade. Porém, a nobre julgadora não se atentou ao fato e condenou o apelante. Tal fato por si só mostra a nulidade da condensação desses termos. Sem razão, digo no voto, sem razão, as folhas 295, a AFR se manifestou no sentido de que apenas os documentos juntados às folhas 155/157 é legítimo, pois consta o CNPJ e endereço da empresa autuada. Portanto, a UFR não reconheceu que o creditamento era legítimo para as demais notas fiscais. Assim sendo, não há contradição na decisão recorrida. Também a recorrente argumenta que, abre aspas, resta cristalino que o agente fiscal desconsiderou a legislação vigente para o regime de exportação, o que gera total insegurança do AIM. Afasta preliminar, a decisão recorrida expõe que a legislação federal se aplica aos tributos federais e não ao ICMS. Transcrevo parte da decisão e continuo no meu voto. No mérito, alega-se que no cumprimento de contrato utilizou-se de depósito alfandegado, DAC, conseguindo no apelo recursal que, abre aspas, tais fatos são incontroversos e o agente fiscal reconhece a operação, limitando-se a dizer que, apesar da peticionária cumprir a legislação federal com base em uma consulta, desconsidera a lei e aplica a IM. Não suficiente a julgadora, que nos autos reconhece que a apelante cumpriu a lei, na decisão condena ao pagamento de imposto, fecha as aspas. A decisão recorrida manteve a acusação nos seguintes termos. Transcrevo. A redecisão, continuo, no item 17, a redecisão deve ser mantida integralmente. No item 1, o cerne da discussão está em definir se a entrega ao depósito alfandegado certificado DAC se equipara à exportação para fins de não incidência do ICMS. Como mencionado na decisão recorrida, o convênio 02 de 98, abre aspas, não foi reconfirmado após a promulgação da Constituição Federal de 88 e posteriormente foi expressamente revogado pelo convênio ICMS 60 de 90. Fecha aspas. Portanto, não há como acolher a tese recursal que se ampara em regime especial que equipara a exportação às operações realizadas com depósito alfandegado, artigo 493 do Decreto 6756/2009. Nesse sentido, esclarece a resposta à consulta 25851 de 2022. Transcrevo a resposta à consulta tributária e continuo no meu voto. Por oportuno, ressalto que o apelo recursal não juntou provas no sentido de contrapor as conclusões da primeira instância, de que, abre aspas, o defendente não foi capaz de comprovar que as mercadorias de fato deixaram o território nacional, pois, de acordo com as declarações de importações anexas, tais produtos permanecem em solo brasileiro, uma vez que foram destinados ao estaleiro situado no estado do Espírito Santo, fecha aspas. Assim, mantém integralmente o item 2. Com relação ao item mantém integralmente o item 1. Com relação ao item 2, a primeira instância manteve a acusação, pois não foi comprovado que,
não foram juntados aos autos, os controles dos estoques ou documentação similar capaz de atestar de forma incontroversa que os insumos referentes às notas fiscais arroladas foram integrados na produção das mercadorias exportadas. Vejamos. Transcreva a decisão de parte da decisão de primeira instância e continua. O apelo recursal carece de provas e argumentos que contraponham os argumentos da ilustre julgadora tributária. Assim, a decisão deve ser mantida integralmente. Os argumentos ventilados, as folhas 362 a 365, nos tópicos recursais dos princípios da legalidade e do ato vinculado, princípio da moralidade e fato gerador da obrigação tributária, não revelam erro no trabalho fiscal. Isto porque o AIM está instruído com planilhas e documentos que permitem identificar as razões que culminaram na lavratura de cada acusação. Ademais, as razões constantes da defesa e no recurso ordinário demonstram pleno conhecimento da autuada sobre as condutas infracionais. No item 3, resta mantido, pois o apelo carece de argumento específico que contraponham as razões decididas da julgadora de primeira instância. Por fim, tendo em vista a manifestação da DRF, limita os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e finalizo o voto. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço o recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para tão somente limitar os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10 do TIT. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento, decisão unânime do voto, no sentido do meu voto de parcial provimento ao recurso ordinário. Antes de cessar a sessão de julgamento, eu vou só incluir um despacho da ausência da doutora Luzia, tá? Em razão do problema do certificado digital. Só para registrar, eu deixei registrado no despacho da sessão de que a doutora Luzia não pôde participar da sessão em razão do problema em seu certificado digital.
Agradeço a presença de todos, doutora Maria Anselmo, doutor Rodolfo, e especialmente ao doutor Vinícius, tá, que compareceu aqui para nos socorrer em razão da ausência da doutora Luciana. Muito obrigado. Agradeço também na pessoa do Hélio, a todos os servidores que ajudaram aqui, que contribuíram para a realização da sessão de julgamento. Tenham todos um excelente dia e um excelente final de semana, e obrigado pela sessão. Peço a todos também que aguardem o encerramento da transmissão e encerramento da gravação.